Oi, meus alunos, tudo bem com vocês? Então vamos lá, estou aqui hoje para mais uma videoaula. Hoje nós vamos ter uma videoaula de Geografia, capítulo 5, Em Busca de uma Vida Melhor. Então vamos lá, página 150. Em Brasília, há a escultura Os Dois Guerreiros, feita para homenagear os trabalhadores que participaram da construção da cidade. Eles vieram de vários lugares do Brasil em busca de emprego e de melhores condições de vida. Então são os candangos, né, que nós já conhecemos, que eles vieram para ajudar a construção de Brasília. No mundo inteiro, as pessoas podem se mudar do lugar onde moram para outras cidades, para outros estados ou até mesmo para outros países, em busca de uma nova vida. Trocando ideias. Quais motivos levam uma pessoa a se mudar do lugar onde vive? Por que será que as pessoas mudam de lugar? Mudam de cidade, de estado, até mesmo de país? Por que será? Se você pensou que é em busca de melhores condições de vida, você acertou. Às vezes para estudar, às vezes para ter um tratamento de saúde melhor, né? Isso tudo faz com que as pessoas mudem de um lugar para outro. Você conhece alguém que se mudou pelos motivos que você disse aí, que a gente falou? Conte para seus colegas e professor. E aí, você conhece alguém, alguém da sua família? Ou às vezes o papai e a mamãe mesmo já mudaram de lugar, né, de cidade, de estado, para poder melhorar de vida e ir em busca de um trabalho melhor? Sim, vocês conhecem? Vou dar um exemplo aí. Eu mesma morava em Minas, né? Já contei para vocês, numa cidade que chama Itaúna, e eu vim para Brasília porque o meu marido veio em busca de um trabalho melhor do que ele tinha lá. E aí a gente resolveu mudar então de Minas aqui para Brasília, de Itaúna para Brasília, ok? Então eu mudei em busca de melhores condições de vida, de um novo trabalho. Próxima página aí. Página 152. Migração. O que é? A migração ocorre quando as pessoas se deslocam de um lugar para outro para morar ou realizar alguma atividade, como estudo ou trabalho. Muitas vezes esse deslocamento de pessoas ocorre do campo para a cidade, de um município para outro, entre unidades federativas ou mesmo entre países. Pode acontecer movimentos de entrada de pessoas, imigração, ou saída de pessoas, emigração. Então, olha só, as pessoas quando elas se mudam, a gente diz que ela está fazendo uma migração. E essa migração, às vezes a gente escuta, ela fez uma emigração, ela fez uma imigração. Qual é a diferença? Então, eu vou dar o mesmo exemplo, o exemplo que eu fiz, para mim, né? Eu, quando mudei de Itaúna, de Minas, aqui para Brasília, lá na minha cidade, lá onde eu morava, eu sou considerado como uma emigrante. Eu fiz uma emigração. E aqui em Brasília, eu sou considerado uma imigrante. Eu fiz uma imigração. Então, quando eu saio de um lugar e chego em outro, quando eu chego aqui é uma imigração. Eu sou uma imigrante. E lá de onde eu saí, para as pessoas que ficaram lá, eu sou uma emigrante, eu fiz uma emigração, ok? Aí embaixo está explicando, ó. As pessoas são consideradas emigrantes nos seus lugares de origem, ou seja, de onde saíram. Já no novo local de morada, são chamadas de imigrantes. Então, a mesma pessoa, ela pode ser uma emigrante e uma imigrante, depende do local, do ponto de vista de quem está vendo, ok? Então, vamos para o próximo aí, as causas da migração. Muitas pessoas migram em busca de melhores condições de vida. Variadas podem ser as razões que levam as pessoas a migrar. Então, veja alguns exemplos aí. Então, aí está citando os principais. O que a gente já falou, busca por melhores condições de trabalho, estudos ou tratamento de saúde, ocorrência de desastres naturais ou desastres causados pelos seres humanos. Um exemplo aí para vocês saberem o que é isso, lembra do desastre que aconteceu em Brumadinho?
Então, que morreram várias pessoas perderam as suas casas, né? Tiveram que se mudar, ou às vezes, pelo que aconteceu, ficaram chocadas com aquele acontecimento, acabam querendo ir embora daquele lugar. Fuga de situação de guerra. Então, quando está acontecendo guerra em algum lugar, ninguém quer ficar, né, no meio da guerra. Então, acaba tentando ir embora para salvar a sua vida. E também perseguição ou discriminação étnica ou religiosa. Então, quando a pessoa está sendo perseguida ou pela sua cor, pela sua raça, pela religião que ela segue, pela sua cultura, ela também acaba querendo fugir, querendo mudar de lugar, ir embora de onde ela está sendo perseguida. Um problema social que provoca migração é a diferença de oportunidade e de acesso à infraestrutura. Aí está explicando bem o que é infraestrutura, que a gente já falou, né? É a questão do mínimo, o básico que as pessoas deveriam ter, que é ter acesso aos sistemas públicos de um local, como rede de esgoto, água encanada, energia, coleta de lixo, lembram disso? Gás. Então, isso é o mínimo que a pessoa deveria ter. Então, quando a pessoa está em um lugar ou quando a condição de vida dela não dá esse mínimo, essa infraestrutura, muitas vezes ela tenta mudar e ir para um outro lugar em busca de ter o mínimo, de ter essa infraestrutura aí. Página 153, nós vamos ver os tipos de migração. A migração interna. Então, interna é de dentro, né? Então, dentro do mesmo país. Então, olha só, existem vários tipos de migração. As migrações internas são aquelas que ocorrem dentro de um mesmo país, como no caso de catarinenses que se mudam para o Mato Grosso, de baianos que passam a viver em São Paulo ou de paranaenses que vão para o Acre. Então, o exemplo que eu dei para vocês de mim, eu fiz uma migração interna. Eu mudei de um estado para o outro, mas dentro do mesmo país, dentro do Brasil. Há também um outro tipo de migração interna. Veja o exemplo. Então, olha aí. Davi é pai da Lara, mora com sua família no centro da cidade de Caucaia, no Ceará. Todo dia de manhã, ele acorda bem cedo, pois trabalha em uma fábrica de roupas que fica no bairro de Vila Velha, em Fortaleza. À noite, ele pega o ônibus intermunicipal e volta para Caucaia. Quando chega em casa, lê uma história para Lara. Então, aí tem um mapa, né? E tá mostrando que o Davi, que é o pai da Lara, ele mora nessa cidade aqui, ó, no centro de Caucaia. E ele vai trabalhar nesta cidade aqui, que é Vila Velha, e fica em Fortaleza. Então, ele faz uma migração interna. Ele sai de uma cidade e vai para outra trabalhar. Mas isso acontece diariamente. Então, diariamente ele migra de um lugar para o outro, somente para trabalhar. Então, o tipo de migração que Davi faz ocorre diariamente, ou seja, todos os dias. Ele vai da sua casa até o local de trabalho e depois volta para casa. Tenho certeza que você deve conhecer aí algumas pessoas que moram no entorno de Brasília e que fazem essa migração aí como o Davi, né? Vão de uma cidade para outra somente para trabalhar. Então, ele está fazendo uma migração interna. Página 154. Leia atentamente os dados do gráfico, depois responda o que aconteceu com a população brasileira nas últimas décadas. Então, olha só, aí nós temos um gráfico, Brasil, população urbana e rural, de 1950 a 2010. Então, aqui embaixo no gráfico nós temos cada ano, quais são os anos do gráfico. Aqui do lado nós temos o número da população, número de habitantes, né? E o que mais que o gráfico nos informa? O que eu tenho aqui na linha azul é a população urbana e o que eu tenho em laranja é a população rural. Então, o que a gente observa nesse gráfico? Que em 1950 a população urbana era menos que 20 milhões de habitantes e ela foi subindo, ela foi crescendo até que em 2010
ela estava em torno de 160 milhões de habitantes. Já a população rural, ela estava em 1950 em torno de 30 milhões de habitantes e ela foi descendo, ela foi diminuindo. Então, em 2010, esta população rural estava abaixo de 20 milhões de habitantes. Durante muito tempo, a população que vivia no campo era maior do que a que vivia na cidade. Porém, a partir do ano de 1965, a população urbana foi crescendo de forma acelerada, superando a rural. Então, olha só, lembra que a urbana é de quem vive na cidade e rural de quem vive no campo. Isso aconteceu por diversos motivos. O primeiro deles é que o número de nascimentos ocorridos nas áreas urbanas, natalidade, então quando a gente fala de nascimento, a gente fala da taxa de natalidade, era maior do que a quantidade de mortes, mortalidade. Outro motivo foi a quantidade de migrantes que se mudou para as cidades, somando-se à quantidade de pessoas que já viviam nas áreas urbanas. Então, por que essa população da área urbana cresceu tanto? Porque já tinha as pessoas que moravam na cidade e as pessoas que estavam no campo acabaram saindo do campo e indo para a cidade. Então, a população rural diminuiu e a população urbana cresceu ainda mais, porque a população que já estava na cidade permaneceu e ainda recebeu a população rural. Essa intensa migração que houve no Brasil depois da década de 1960 é conhecida como êxodo rural. Então, quando vocês escutarem a palavrinha êxodo, quer dizer saída. Então, êxodo rural foi a saída, né? Quantidade de pessoas que saiu aí da área rural em 1960. Esse fenômeno, apesar de ocorrer com muita força em algumas partes do mundo, vem diminuindo no Brasil nos últimos tempos. Por quê? Antes, muitas pessoas mudavam para as grandes cidades, para os grandes centros, em busca de melhores condições de trabalho. Hoje, melhores condições de vida. Hoje, isso já não é tão frequente. Por quê? Principalmente por causa da violência, né? A dificuldade que hoje se tem de viver em grandes cidades, em grandes centros. O custo de vida está muito alto. Então, muitas vezes, a vida na área rural é mais fácil do que a vida na área urbana. Então, isso tem feito com que muitas pessoas continuem ou acabem voltando para a área rural, pela facilidade, a vida é mais fácil. Próxima página aí. Agora vamos colocar em prática aquilo que a gente aprendeu, vamos ver se nós entendemos o conteúdo que foi explicado. Então, olha só. Número 1. Quais são os fatores que fazem com que a população de um local cresça? Marque X nos itens que estão corretos. Uma dica, se falou marque X nos itens, tem que ser mais de um, não é mesmo? Então, vamos ver. Morrem mais pessoas do que nascem? Claro que não. Se morre mais, teria que diminuir. Chegam mais migrantes do que saem. E aí? Já tinha a população daquele lugar, chegou mais migrantes. Isso faz com que a população cresça? Sim, muito bem. Então, marque este. E o próximo? Nascem mais pessoas do que morrem. Muito bem, também vai fazer. Por quê? Se já tem a população daquele lugar e vão nascer mais pessoas, isso vai fazer com que a população daquele local cresça. E a última alternativa, saem mais migrantes do que chegam. Se a população de um lugar sair mais pessoas do que chegam, essa população vai diminuir. Então, não é isso que está perguntando. Então, pediu para a gente marcar onde a população aumentou. Então, são os duas do meio aqui, ok? Número 2. Observe as fotos e leia o texto. Muitas vezes, a influência cultural dos imigrantes pode ser observada na paisagem. A cultura deles também pode ser
percebida na vestimenta, na alimentação, nas festas e nas músicas dos locais onde eles foram morar. Então aí está falando da influência, né, dos imigrantes, das pessoas que chegam em um determinado lugar, como eles influenciam. Aqui em Brasília a gente sabe que a gente recebe influência de vários lugares, já que tem moradores aqui, pessoas que vieram de vários lugares do Brasil. Então que a gente recebe sim influência na comida, na maneira de se vestir, em alguns costumes que as pessoas trouxeram de outros lugares para cá. Então vamos ver aí o exemplo. Na primeira imagem aí, eu tenho o Monumento das Cuias e marco de boas-vindas na entrada da cidade de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, em 2017. Trata-se de uma homenagem aos sulistas na região centro-oeste. E na segunda imagem, eu tenho uma escultura de Luiz Gonzaga no Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, no Rio de Janeiro, em 2012. Então, a setinha aí está perguntando para nós: como as imagens mostram a influência dos imigrantes na paisagem ou na cultura das cidades? Então, na primeira imagem aí, o que a gente percebe aí de influência dos imigrantes nesta cidade aí de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul? E aí? Descobriu? Muito bem. Se você disse que aqui eles estão recebendo a influência do sul, dos imigrantes sulistas, você acertou. Uma coisa que a gente pode perceber aqui, né, que está presente a cultura do sul aqui, principalmente, olha só, o chimarrão, né? Então, o sul é que eles utilizam muito o chimarrão. E na segunda imagem aqui, Luiz Gonzaga, Luiz Gonzaga foi um compositor e músico nordestino e ele influenciou a cultura do Brasil todo. E aí ele está recebendo uma homenagem exatamente onde? No Rio de Janeiro, né? Ele é nordestino e recebe uma homenagem, uma influência no Rio de Janeiro, ok? Então é isso, meus alunos. Nós terminamos a nossa videoaula hoje de Geografia. Na nossa próxima videoaula, a gente vai começar pela página 156, ok? Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo de hoje. E fiquem em casa e se cuidem. Estou morrendo de saudade de vocês. Beijos!